Vamos começar falando hoje do nosso finado, mas sempre querido Orkut. Poxa, quem não se lembra, né, cara? Dias e dias que a gente ficava no Orkut, de você. Eu lembro no início do Orkut que a gente tinha que ser convidado para fazer parte, não era todo mundo que podia fazer parte. Então a gente ser convidado para fazer parte era uma rede social super restrita, né, no começo, que pouca gente tinha, e como você tinha convite limitado, então era uma luta para você entrar, né? Então era muito gostoso. Eu lembro, né, a gente teve, eu tive, né, por causa de uma prima que convidou, e daí depois, eu acho que também uma prima sua também te convidou, né? E aí a gente acabou entrando, e aí era sempre uma luta, assim, né? A gente tinha amigo, assim, que falava, pô, meu, você tem Orkut, você não tem? E aí a gente tinha que ser convidado para entrar, e aí era, tipo assim, eu lembro que tinha amigo que falava, pô, meu, você tem convite lá, convida, sei lá, convida minha irmã, convida meu irmão. Para fazer parte, que era uma rede assim super restrita, né? É, verdade, verdade. Eu lembro que, aliás, eu sempre fui assim, né? Eu sempre, quando lançava uma rede social nova, eu nunca aderia no começo. Então eu não lembro se eu cheguei. Aliás, esse convite ele perdurou o Orkut em todo, né? Durante a duração dele todo. Ou foi só no começo que era restrita no. Não, foi no começo. Eu não sei quanto tempo exatamente durou, mas eu sei que foi no começo assim, era bem restrito. Depois eles abriram, tanto é, sem querer cortar sua fala, Não, lógico. tanto é que eu lembro que você podia colocar, se eu não me engano, no máximo 6 fotos. Não sei se era 6 ou se era 12, eu acho que eram 6. E aí você tinha que escolher a foto que você ia colocar. Se você fosse fazer alguma viagem, tudo, você tinha que tirar a foto para colocar nova. E tinha gente que tinha convite sobrando, e aí tinha dois Orkut só para colocar um pouco mais de foto. É. Então, acho que era isso mesmo, porque eu não lembro de eu ter precisado usar convite. E aí, como eu tava falando, eu eu sempre demorei para ter as redes sociais, então eu era meio contra. Então, porque assim, eu não gostava daquela história de tá todo mundo usando, eu achava chato e não queria. Aí depois eu abri minha conta lá no Orkut e, meu, eu gostava, porque assim, de muitas coisas que tinha, né, a gente vai falar bastante aqui, eu gostava porque era um lugar que eu armazenava minhas fotos. Então, nas fotos que eu tirava, para mim era um lugar assim seguro é, que eu podia deixar lá e a hora que eu precisasse revisitar essas fotos eu entrava lá e pegava. E com várias outras redes foi assim também, né? A gente trouxe bastante aqui, a gente vai falar uma por uma para vocês, mas eu sempre relutei, mas depois que entra, nossa, não digo assim um vício, né? Mas a gente fica meio que refém. E eu trouxe aqui, eu vou até compartilhar com vocês como era essa capa, né? Como era, tem muita gente que não é dessa época do Orkut. Então, para ter uma ideia, deixa eu passar aqui para vocês. Ó, opa, deixa eu. E só pegando gancho também, das tantas coisas que tinha no Orkut, tinha, eu não sei se você vai lembrar, mas a gente tinha a parte dos jogos. Puxa, eu lembro da época do. Aí, a capa, eu lembro da época do Colheita Feliz, que, nossa, eu lembro que eu passava horas, eu colocava para colher e passava horas jogando Colheita Feliz. Colocava despertador no celular para conseguir jogar e conseguir fazer a colheita na hora certa e ter o menor tempo de espera possível, cara. Eu também. Eu lembro que eu tava na escola, né, nessa época,
E a gente dava intervalo assim da escola, a gente corria para a biblioteca que tinha lá o computador. Aí a Da biblioteca sala de na informática. sala de informática. E aí a biblioteca ela tinha um, tipo, não era uma senha, mas ela era meio restrita. Você não podia acessar essas redes sociais, né? Você tava lá para estudar. E a gente dava um jeito de burlar ali, eu não sei, não lembro o que a gente fazia, mas entrava para pegar as coisas da colheita e e aí, assim, e o Orkut ele durou bastante tempo, né? Foi uma rede que durou bastante tempo. Então eu usava ela no colégio, depois na faculdade a gente também tinha, né? Era a rede social mais forte assim que tinha até então. E na faculdade, como eu morava perto da minha faculdade, às vezes no intervalo eu ia para casa, porque por incrível que pareça, né, hoje a gente era muito, a gente os smartphones, né, smartphone, não, acho que nem existia smartphone, mas o telefone, o nosso celular da época não é igual o de hoje, que você tem os aplicativos que você acessa, né, ali onde você está, na hora que você quiser. Então a gente tinha que acessar pelo computador. Então eu ia para casa, mas eu tenho que colher lá a cenoura, tem que. E às vezes saía no meio da aula, então era assim mesmo, cara. Só para falar um pouquinho, essa era a uma das, né, interfaces que tá aí na tela do YouTube. Do YouTube, do Orkut. Então tinha lá para você colocar a sua senha, né, seu usuário. E eu acho que essa foi uma das mais marcantes, né? Essa interface do Orkut pra gente, que era a página que a gente colocava lá, orkut.com, aparecia isso aí. Pois é. E aí, além disso, né, eu lembro que, especialmente no começo, se eu não me engano, eu fui convidado em 2004, se eu não me engano. E aí, nessa época, tinha gente que brigava para ver que no Orkut ele tinha aquela parte de você colocar quanto a pessoa era legal, quanto a pessoa era confiável, quanto a pessoa era sexy. E isso era muito legal, cara. Eu lembro que tinha gente que brigava para falar, você adicionava alguém, e aí a pessoa às vezes te cobrava, falava assim: Ah, você colocou que eu sou legal, você colocou que eu sou confiável, e o que as pessoas porque você colocava, né, e aparecia no seu perfil. E aí, quando aparecia, já aparecia logo de cara, quando alguém entrava. É isso aí que eu falei. E era muito legal. Você tá falando disso aqui, ó. Opa, peraí. Você tá falando disso aqui, né? Isso, Peraí. Aí, pronto. isso, exatamente, É isso, exatamente isso. é isso mesmo, cara. E era assim, é o que eu falei. O Orkut, quando ele lançou, quando ele pegou aqui no Brasil, ele era uma coisa assim, uma febre mesmo, né? Então tinha isso mesmo e tinha mais coisa. É que eu acho que eu não trouxe aqui. É, tinha que você pedia pro seu melhor amigo ou pra sua melhor amiga, falava assim, deixa um scrap pra mim, deixa um depoimento. Depoimento era um negócio assim que era melhor do que você receber, sei lá, você, igual você falou de brigar, as pessoas brigavam porque queriam um depoimento seu que ficasse lá no YouTube ou que deixasse No Orkut. oh, tô falando no YouTube, né, no Orkut, que deixasse esse scrap pra você. Eu não lembro direito que eu lembro do nome, mas eu não lembro o que que era esse scrap, você lembra? O Scrap era como se fosse uma página de recado, né? A pessoa ela escrevia algum recado para você e ficava no seu scrapbook, né, que chamava. E que era praticamente uma página de recado. E aí era pensado que quando você ia responder para a pessoa, você respondia no Orkut dela. Então, se você tinha, sei lá, uma namoradinha ou um namoradinho, ou sei lá, alguém que você quisesse ficar, ficar olhando com quem que ele estava falando, você tinha que ver quem que escrevia no scrap da pessoa e depois ter que procurar a pessoa que escreveu e ver se tinha algum scrap no Orkut dela, né? E aí no Orkut tinha também a opção depois de um tempo você podia desabilitar,
Mas tinha também a opção de você ver quem que entrou no seu perfil, quem que tinha entrado no seu Orkut, e isso era muito legal. Poxa, na época que, sei lá, 16, 17, 18 anos, 18 anos também, que você tava, né, no nosso caso, a gente tava correndo atrás de namoradinha, né? Então era muito legal. Você via, você falava assim, nossa, fulano entrou no meu Orkut. E aí no outro dia você tinha até papo pra falar, você falou, e aí você ficava, né, ou com seus amigos, ou normalmente era, e você falava assim, pô, a fulana entrou no meu Orkut, será que ela, o que que será que ela foi fazer lá? Será que ela quer alguma coisa? Será que ela não quer? E ficava toda aquela especulação, né? Porque fazer as coisas mesmo, né? Era adolescente, né? A gente era, né? Eu, no caso, era meio introvertido, sou ainda, né? Um pouco até hoje. Então a gente ficava só nessa parte de especulação e falava, pô, que legal, né? Tal pessoa veio, tudo. E sem contar que você tinha comentado da parte de depoimento, cara, essa parte de depoimento era sensacional. Você tinha gente que brigava para ter o depoimento no topo, aí um colocava um depoimento em cima do outro, e normalmente no começo, né, quando as pessoas deixavam depoimento, era igual você falou. Às vezes você tinha que pedir, às vezes a pessoa fazia, e cada vez que você recebia um depoimento era um negócio muito legal, porque você sentia que a pessoa perdeu o tempo dela para te escrever alguma coisa, que normalmente era uma coisa legal, tudo, só para deixar lá registrado, né? Então, e aí depois, né, com o tempo, aí meio que acabou sendo, vamos dizer, uma página de recado restrita, né? Que como só você podia ver. E aí se você apagasse o depoimento não era publicado, né? Você tinha que aceitar para ele poder aparecer. Então tinha tinha isso, né? Que ficava como se fosse uma conversa restrita entre a pessoa que mandou e daí depois, se você quisesse responder, você podia responder por depoimento também. Até porque, sem querer me estender muito, eu já te devolvo a palavra, mas não tinha. Primeiro que os celulares naquela época tinha SMS e tudo, né? Mas não existia WhatsApp, não existia nada disso. Então, do que a gente tem hoje, né? E para você mandar um SMS, a operadora cobrava por SMS, que era mais barato do que ligação, e você podia escrever uma batelada de texto que não que cobrava sempre a mesma coisa, né? Então era mais fácil a pessoa te mandar um depoimento no Orkut para você não ver se era um negócio particular, do que ela mandar um SMS que ainda por cima cobrava. É, é mesmo, é mesmo. E a gente, e é engraçado, você falou da SMS, que no nosso tempo de faculdade, né? E a gente, o WhatsApp não tinha, ele não existia aqui no Brasil. Então eu lembro, né? Não é bonito isso, mas enfim, eu fiz, a gente fazia. Então assim, quando a gente precisava, quando eu precisava colar na prova de alguma coisa que a gente conseguia esconder o celular assim, se você pedisse pro teu amigo passar a cola pro WhatsApp é porque ele gostava muito de você, porque ele pagava o SMS para te mandar. E mas assim, brincadeira à parte, né? Pra gente na época combinar de grupo, fazer grupo de estudo, grupo para fazer trabalho de faculdade, era via SMS mesmo. E aí tinha essa alternativa que você falou, de a gente se conversar ali no Orkut. E tem uma coisa legal também que eu tenho, que eu vou
Fez mais sucesso. Lembro sim, cara. Eu lembro, inclusive, que você fazer uma comunidade no Orkut bombar era um negócio muito difícil, né? Esse cara que fez depois, eu até li até vi em alguma reportagem, tudo, que ele conseguiu vender a comunidade depois. Eu não vou me lembrar agora direito o valor que ele vendeu, mas ele conseguiu vender a comunidade depois, que depois de um tempo o Orkut permitiu você colocar anúncio, né? Que daí foi, infelizmente, quando ele começou a declinar, foi quando ele permitiu colocar anúncio, GIF animado, essas coisas, né? Que daí a maioria das pessoas mais novas, né? Que já estava já um pouco saturada, né? Acabou selando de vez o destino dele, né? E quando eles começaram a colocar anúncio, foi quando o cara que era o dono da comunidade, que criou ela, ele vendeu e vendeu por um cara por um preço assim razoável, alto para a época, né? A gente está falando de 2007, 2008, no máximo 2009, né? Porque eu já me lembro que já em 2010 praticamente todo mundo que estava no Orkut tinha migrado para o Facebook, né? Isso aí lá para metade, final de 2010. Então você imagina o quanto de dinheiro que esse cara não deve ter feito na época por vender um negócio, uma comunidade no Orkut, que isso era impensável na época. E só voltando, né, no que eu ia comentar, isso de conhecer gente que perdeu emprego e tudo mais, eu já ouvi falar, já, eu acredito que tenha tido sim, não de perder o emprego, mas de perder oportunidade, né? De, sei lá, você tá seguindo você era membro de uma página, de uma comunidade, de uma empresa, e aí você ia se candidatar para empresa concorrente, ou sei lá, você ia se candidatar para a empresa que você estava se candidatando, e a comunidade que você tinha lá era tipo, eu odeio meu chefe, ou eu odeio trabalhar, e também tinha várias desse tipo, né? Sem contar comunidade assim para maior de 18, né? Que tinha gente que colocava, se eu não me recordo mal, tinha gente que colocava inclusive foto, era assim, era bem a descoberta da internet, né? Era um mundo muito mais sem lei, sem regra do que é hoje, né? E aí só para concluir, eu lembro que você tinha criado uma comunidade que era eu sempre fico de recuperação. Eu criei? E ela foi até famosinha, cara, na época. Porque eu lembro que ela chegou a ter mais de mil ou de 2.000 membros. E isso a gente tá falando, sei lá, em 2005, 2006.
2007, vai, e ela chegou a ter mais de 2.000 membros, e era gente assim que a gente nem conhecia. Que normalmente a gente criava comunidade assim de, sei lá, de piada interna com os amigos, né? E tinha, sei lá, umas 10, 15 pessoas, que era no máximo o nosso círculo de amigos, mais algumas pessoas conhecidas. E essa que você tinha criado, eu lembro que chegou a superar 1.000, eu não sei, eu não me lembro se era 1.000 ou se era 2.000, 2.000 membros, e era um negócio assim, nossa, monumental pra época. É, só uma coisa, a hora que eu falei, meu microfone tava fechado. Eu só percebi depois que eu terminei de falar. Só recapitulando então, né? A gente tava falando dessa comunidade, eu odeio acordar cedo, que até o Lucas comentou, que ele tá com o meu retorno, mas eu acho que ele tá sem o retorno do YouTube, mas não tem problema. Essa comunidade, ela teve, pelo menos na época que esse print foi tirado, né, como vocês estão vendo na tela, ela tinha pelo menos 6 milhões de membros. E aqui você comentou, Lucas, do proprietário, aqui nesse print ele mostra, né, o proprietário era um tal de José, não tem o sobrenome dele, tá como proprietário e moderador, e aí tinha os moderadores, né, as pessoas que administravam a conta. E ó, pra você ver a data, é do dia 23 do 5 de 2004. Olha quanto tempo faz isso. Quanto tempo, né? Porque quando a gente fala do Orkut, eu não lembro exatamente quando ele chegou aqui no Brasil, mas desde 2004 já tinha. E essa comunidade já estava com 6 milhões de membros. E eu não, muito provavelmente, naquela época, né, na época do Orkut, eles não se baseavam, eles deveriam ter, mas não igual é hoje. O algoritmo que, por exemplo, tem essas redes sociais novas. Então, assim, para você ter um alcance para chegar a essa quantidade de membros, na época era muito mais fácil, porque ele entregava mais para as pessoas, né? Diferente de para quem está começando o canal no YouTube, por exemplo, como é o nosso caso, ou para quem criou uma conta do zero no Instagram. Você sabe que tem uma métrica, que tem um algoritmo ali que vai fazer o seu canal crescer. Na época não tinha, era um negócio orgânico. E aí sim, depois quando entrou a questão da monetização, né, das pessoas ganharem dinheiro com o Orkut, provavelmente mudou. Mas era. O Orkut depois ele foi vendido pro YouTube, né? Pro YouTube não, pro Google, e o Google que passou a administrar.